Welcome! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Conquistar. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel. Vamos estar juntos para aprender mais da língua inglesa, mas antes da gente começar, tem um convite para você. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, o nosso Insta, @centrodemídias_am. Também você pode fazer seus posts e nos marcar na hashtag Projeto Conquistar SeducAM. Não deixe de nos seguir para conferir as novidades sobre todas as aulas e também fazer uso aí da nossa hashtag para a gente ter acesso, né? Quando vocês nos marcarem, ok? Então, vamos ver o conteúdo da nossa aula. Let's go! Então, o episódio 6 é o desafio e nós vamos aprender sobre Modal Magic, a magia dos modal verbs, ok? E também vamos dar uma olhadinha no nosso detalhamento. São eles, os nossos queridos modal verbs, ok? Então agora vamos para o nosso desafio. Vamos então para o nosso primeiro desafio. Let's go! Olha só, encontre as palavras escondidas no caça-palavras abaixo. Vamos exercitar a mente um pouco, lembrar aí das palavras de língua inglesa que você já conhece. Vou deixar um pouquinho aí para vocês pensarem, procurarem e daqui a pouco a gente volta, ok? So, I'm back! Voltamos agora para descobrir quais são as palavrinhas escondidas ali no nosso caça-palavras. Vocês conseguiram achar as palavrinhas? Vamos dar uma olhada agora e descobrir quais são elas. Let's go! Então, olha só, já temos a primeira palavra marcada aí. Eu tenho certeza que vocês conhecem, que vocês já ouviram em alguma música, em alguma legenda, quem sabe em algum jogo que você já jogou. Então, nossa primeira palavrinha é can. Can. Vocês podem repetir aí? Can. Can. E aí, a nossa segunda palavra, let's go, could. Could. Olha só, nossa segunda palavra também é bem conhecida. Eu acho que vocês já se depararam com ela em muitas situações. Então, nós temos can, could. E a terceira, let's go, may. May. Curtinho ali, igual can. May. A terceira palavra aí que nós encontramos. Temos mais palavras. Should. Should. Ok? Should. Também temos mais outra palavra aí que é ought to. Ought to, ela parece ser maior, né? Porque ela vem acompanhada aí com a partículazinha to. Ought to. Então, nós encontramos 5 palavrinhas aí no nosso caça-palavras e agora vamos para o nosso conteúdo. Então, vamos ao nosso conteúdo. Eu coloquei aqui no quadro as palavrinhas que nós encontramos no caça-palavras. Vamos dar mais uma olhadinha nelas, olha só. Nós temos can, may, could, should, ought to. Então, essas palavrinhas aqui, elas têm algo em comum. O que elas têm em comum? Você sabe o que todas essas palavras têm em comum? Então, vou te contar agora. Elas fazem parte de um grupo, né, especial de verbos chamado modal verbs. Todas elas são modal verbs. Então, o que são os modal verbs? Que grupo de verbo especial é esse, né? Eles são um grupo especial de verbos auxiliares que são usados em conjunto com outros verbos para expressar uma variedade de significado. Então, um modal verb, ele tem poder aí de
modificar o sentido do que eu estou falando, e ele vem junto com outro verbo, com o verbo principal. E um modal verb apenas pode ter vários significados, ele pode expressar vários sentidos, né? E ele, como eu já falei, ele sempre vai auxiliar o verbo principal da frase. E um só pode ter mais de um significado, pode passar mais de uma ideia, né? Quando eu coloco nas frases, nos diálogos, e a gente vai dar uma conferida em quais são esses sentidos, essas ideias que o modal verb pode passar. Let's go! Então, olha só, dentre os significados dos modal verbs, nós temos necessidade e obrigação. Eu posso expressar a ideia de necessidade e obrigação quando eu faço uso do modal verb must, should. Então, é apenas uma das possibilidades de significado dos modal verbs aqui, né? De necessidade e obrigação, e geralmente eu faço uso desses dois modal verbs aqui, ok? Let's go ahead, vamos em frente. Eu também posso expressar a ideia de capacidade e habilidade usando qual modal verb, teacher? Então, eu posso usar o can para expressar, né, uma capacidade, uma habilidade, could, e esse aqui eu vou usar falando do passado, né? Ele vai funcionar como passado do can. Então, outra possibilidade que nós vemos aqui de sentido, de significado do modal verb. E mais ainda, porque lembram que eu falei que são muitas possibilidades, muitos significados. Então, além dessas duas que a gente já falou, olha só, tem a possibilidade. Um modal verb pode transmitir a ideia de possibilidade, como é o caso do modal verb may e might. Teacher, são muitos, né? E estão se repetindo, como aqui o could. Teacher, estão se repetindo. O can já não apareceu lá na capacidade? Ele apareceu, mas lembra que eu falei que um pode exercer aí várias funções, né, de significado, várias ideias e várias possibilidades de sentido na frase. Então, olha só, tudo o que eu posso usar para falar de possibilidade, mas não parou por aí. Ainda podemos usar o modal verb para falar de permissão. Olha só, eu posso usar o may, viu que está aparecendo de novo, está repetindo, o can, também o could, olha só, o might. Posso usar esses modal verbs para falar de permissão. O que eu quero com esse momento? Que vocês entendam tudo o que eu posso expressar utilizando vários modal verbs. É por isso que a gente colocou o nosso título de Modal Magic, né? Como se fosse uma mágica. Ele entrou em contato com o verbo principal, ele vai mudar o sentido, né? Vai dar outra ideia para a minha frase, para o meu diálogo. Então, ainda posso falar sobre conselho. Olha só, posso usar o modal verb para aconselhar, né? Para montar uma frase aí numa situação que eu quero aconselhar alguém. E aqui nós colocamos dois modal verbs para vocês. Então, should, ought to. Should e ought to. Então, nós vimos agora todas essas possibilidades. Nós podemos expressar muita coisa utilizando os modal verbs. Mais na frente eu vou explicar para vocês como que eu faço para diferenciar, já que muitos se repetem, né? Já que com um eu posso falar sobre capacidade, sobre habilidade, sobre possibilidade, como fazer para diferenciar. Mas agora eu quero que vocês entendam isso, que existem várias possibilidades de uso do modal verb e eu posso expressar todas essas ideias aqui que a gente colocou: obrigação, capacidade, habilidade, permissão, conselho, ok? Então agora fiquem atentos, prestem bem atenção, que nós vamos para o nosso segundo desafio. Let's go! Então agora nós vamos para o nosso segundo desafio com a seguinte questão. Let's go! Olha só, é uma pegadinha para vocês exercitarem a mente, utilizando aí os modal verbs. O que o verbo can disse para o verbo must? O que o verbo can, que é um verbo modal,
disse para o verbo must, que também é um verbo modal. O que será que aconteceu nessa conversa entre esses dois verbos modais? Eu vou deixar um tempo para vocês analisarem, pensarem e daqui a pouco eu volto com a nossa resposta. Let's go! Voltamos, e aí, conseguiram pensar na resposta? O que será que o verbo modal can falou para o verbo modal must? Vamos checar juntos a resposta do nosso desafio? Let's go! Então, olha só o que o can diz para o must. Eu posso fazer o que eu quero. Olha só, eu posso fazer o que eu quero, mas você deve fazer o que te mandam. Por que será que o verbo can falou assim com o verbo must? Eu posso fazer o que eu quiser, mas você só pode fazer o que te mandam. Sabe por que ele disse isso? Porque o verbo can se refere a uma capacidade, também habilidade, tá? Capacidade, habilidade ou possibilidade que o sujeito tem, enquanto o verbo must se refere a uma obrigação que o sujeito deve cumprir. Entenderam? Com o verbo can, eu expresso a ideia de capacidade, de habilidade, de possibilidade, mas o must não. Eu falo sobre obrigação. Então, agora nós vamos para o nosso segundo conteúdo. Let's go! Então, para que você entenda melhor o uso do verbo modal can, nós vamos assistir um vídeo e eu peço que você preste bastante atenção, perceba aí a posição dele na frase, as habilidades, as capacidades que nós estamos colocando nas frases. Preste bastante atenção, ok? Let's go! O verbo can indica capacidade ou possibilidade de algo. I can speak Portuguese. I can speak 4 languages fluently. She can play the piano beautifully. They can swim across the lake without getting tired. I can cook delicious meals from scratch. Então, nós vimos aí várias frases utilizando o verbo can para a gente ter uma ideia melhor do seu uso. E agora, vamos analisar cada uma das frases? Let's go! O verbo can indica capacidade ou possibilidade de algo. I can speak Portuguese. Então, olha só a primeira frase. I can speak Portuguese. I can speak Portuguese. Olha como ele está indicando algo que a pessoa sabe fazer, né? Que a pessoa pode fazer. Então, can eu utilizo para isso, para dizer algo que eu sei fazer, que eu consigo, né? Notem que o can, ele está acompanhando o verbo speak. Speak. Lembram que nós falamos que o verbo modal, ele sempre vai acompanhar o verbo principal da frase, né? Então, o verbo principal aí é o speak. E a frase ficou I can speak Portuguese. Vocês podem repetir? Can you repeat, please? I can speak Portuguese. Ok? Let's go. Vamos então para a segunda frase. I can speak 4 languages fluently. Olha só, na primeira nós falamos speak Portuguese. E aqui na segunda, o sujeito, né, quem está falando essa frase, ele consegue, ele sabe falar 4 línguas fluentemente. I can speak 4 languages fluently. Fluently, ok? Eu posso falar, né, 4 idiomas
fluentemente, ok? Então, vamos para a terceira frase. She can play the piano beautifully. Então, olha só, mais uma frase falando sobre capacidade. She can play the piano beautifully. Beautifully. Então, ela toca piano lindamente, ela é capaz, ela sabe tocar, né? E aí vocês devem estar se perguntando, talvez, teacher, mas quando é terceira pessoa, eu não preciso acrescentar o S, o IS, todas aquelas regrinhas do presente, já que essa frase está no presente, né? E é verdade, quando está no presente, nós temos que seguir uma regrinha na terceira pessoa, porém, com os modal verbs é tudo diferente, é tudo único, né? Nós não precisamos acrescentar aí o S, mesmo quando estamos falando da terceira pessoa. Então, a gente não vai colocar she cans, né? Não existe. Vai ser o verbo modal normal, do jeito que ele é escrito mesmo, sem alterações. Então, she can play the piano beautifully. Se eu quisesse dizer eu toco piano lindamente, I can play the piano beautifully. Olha só, também acompanhando o verbo principal da frase, play. Ok? Let's go ahead, vamos em frente. They can swim across the lake without getting tired. Então, mais uma habilidade aí, uma capacidade. They can swim across the lake without getting tired. Eles conseguem aí nadar pela lagoa sem se sentirem cansados, né? É mais uma capacidade. Vamos para a próxima frase. I can cook delicious meals from scratch. E essa capacidade aí, I can cook delicious meals from scratch. Posso fazer refeições maravilhosas, deliciosas do zero, ok? Então, esse vídeo foi para a gente ver aí na prática o uso do verbo modal can. Vamos agora para o segundo vídeo. Let's go! O verbo must é usado para expressar obrigação ou necessidade. I must finish this project by Friday. We must take care of our health. We must follow the rules of the game. She must study for the exam if she wants to pass. Então, nós trouxemos frases com outro modal verb agora, com must, né? Vimos com o can e agora com must. Vamos analisar algumas frases desse vídeo? Let's go! O verbo must é usado para expressar obrigação ou necessidade. I must finish this project by Friday. Então, olha só o peso que o modal verb must traz na frase, né? Ele não está falando assim, eu posso terminar, é uma possibilidade. Ele está falando, eu tenho que terminar. I must finish this project by Friday. Eu tenho que terminar esse projeto até sexta-feira. I must finish. O verbo principal aí é o finish. Então, dá esse peso na frase de obrigação, de necessidade, né? Vamos para a próxima frase. We must take care of our health. Também outra frase aí com must. We must take care of our health. Nós temos a obrigação e a necessidade de cuidar da nossa saúde. Então, perceberam aí a diferença entre o can e o must? Era isso que a gente queria trazer para esse momento. E agora, nós vamos para o nosso terceiro desafio. Let's go! Então, vamos agora para o nosso terceiro desafio com a seguinte questão. Let's go! Olha só, você está em um restaurante, imagine essa situação, e o seu amigo pede uma sobremesa que ele sabe que não é saudável. E aí, você está no restaurante, acontece isso, o que você poderia dizer a ele utilizando um modal verb? Nós temos 3 alternativas e você vai me dizer aí qual delas eu poderia usar, né, para dar um conselho para ele, para falar algo para ele, utilizando
os modal verbs. Então, agora eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem, para responderem, e daqui a pouco eu volto com a resposta. Ok? Let's go! So I'm back, voltei para conferir a nossa resposta certa, mas antes de contar para vocês qual é a resposta certa, eu quero aqui dar uma olhadinha, analisar as 3 alternativas que nós temos. Let's go! Então, eu quero que vocês atentem para a posição dos modal verbs nas frases. Nós temos 3 exemplos de frases afirmativas, né? Eu estou afirmando, construindo essas frases afirmativas utilizando o modal verb, e tem algumas coisas que eu queria que vocês observassem. Aquilo que nós já falamos, ó, que o verbo modal vem acompanhado de outro verbo e vai então mudar o sentido, né, da frase. Se eu falasse assim, ó, you eat a salad, você come salada, né? Mas como eu coloquei you should eat, o sentido já vai mudar. Então, o verbo modal, ele vem nas frases afirmativas sempre depois do sujeito, olha o sujeito, e antes do verbo principal. Estão vendo? Olha só, o could, depois do sujeito e antes do verbo principal. A mesma coisa o might, depois do sujeito e antes do verbo principal. Isso para frases afirmativas. E nós vamos perceber que eu estou utilizando o mesmo verbo nas 3 frases, eat. Mas como eu mudei o modal verb, ele vai mudar totalmente aí o sentido da frase, porque nós vimos isso, né? Que o modal verb, ele muda, né? Ele tem esse poder de auxiliar o verbo principal mudando. Então, a nossa resposta aqui é a letter A. You should eat a salad instead. Você, então, deveria, né? Você deve comer uma salada ao invés disso aí. Este é um exemplo apenas do uso do modal verb should, que é usado para dar conselhos ou sugestões a alguém, ok? Nesse caso, o falante está sugerindo que o amigo deve escolher uma opção mais saudável, como uma salada, em vez da sobremesa que ele está pensando em pedir. Então, foi por isso aí que nós usamos o should. E agora nós vamos para o nosso último conteúdo. Let's go! Então nós tivemos aí o nosso desafio. Eu tenho certeza que vocês conseguiram encontrar a resposta correta, mas nós tínhamos 3 alternativas, né? Vimos que a correta era a letter A, o should, e agora aqui no nosso conteúdo eu quero explicar para vocês o porquê que as outras frases não poderiam ser utilizadas na situação do jeito que nós queremos explicar aqui, né? Que é em forma de conselho, utilizando o verbo modal should. Então aqui a gente tem a letter B com a frase you could eat a salad instead. You could eat a salad instead. Então olha só a dica de pronúncia aqui, que você pode pronunciar o T aí no final do verbo eat, que é comer, eat, como se ele fosse um Rzinho e emendar com o artigo depois, né? You could eat a salad instead. Você pode falar you could eat a salad instead. Pode falar. Mas na fala, né, na conversação, é muito normal que a gente vai emendando tudo aí, todas as palavras, né? Então, you could eat a salad instead. Olha aqui o nosso destaque. Por que a gente destacou essa palavra? Isso mesmo que você pensou. Eu sei que você pensou que ele foi destacado porque ele é o modal verb
na frase. E qual é o verbo principal? Isso mesmo, sei que você acertou, é o it. Vocês estão vendo como o modal verb, ele muda o sentido, né? Ele tem um poder, assim, de transformar o significado da frase. Então, teacher, por que nesse caso não seria tão adequado a gente usar essa frase? You could eat a salad instead. Então, porque esse modal verb, aqui you could, ele também é utilizado para expressar uma possibilidade ou uma opção. Como é que seria a tradução? Você poderia comer uma salada ao invés disso. Mas, apesar dele também, né, soar e dele ter essa ideia de opção e possibilidade, essa opção não está sendo apresentada como uma sugestão realista ou desejável, né, aquilo que é o certo a se fazer. No caso, que nós usamos o should, né? Dizer você poderia comer uma salada, you could eat a salad instead, soa como se fosse uma opção, mas não uma recomendação efetiva, não a melhor decisão a ser feita, ok? Então aqui seria uma possibilidade, you should, como se fosse um conselho, olha, isso aqui que você deveria fazer, isso que você deve fazer, ok? Vamos para a letter C. Olha só, you might eat a salad instead. You might eat a salad instead. Vamos ver qual é o nosso modal verb aí. Olha só, é o might, né? You might eat a salad instead. Também podemos usar o might para expressar uma possibilidade. Teacher, eles têm vários significados, né? Então, nós também podemos usar o might para falar sobre possibilidade, sobre uma possibilidade mais remota, uma incerteza. Porém, essa opção novamente não está sendo apresentada como uma sugestão daquilo que é desejável, né? Daquilo que é correto a se fazer nessa situação, uma sugestão realista. Então, o uso do might aqui sugere que comer uma salada é uma opção, mas não necessariamente a melhor escolha ou a mais recomendada, como soa quando eu faço uso do modal verb should na nossa alternativa correta, ok? Então aqui, you might eat a salad instead ou you might eat a salad instead, ok? Então esse foi o nosso conteúdo e agora nós vamos para as nossas considerações finais. Prestem bem atenção. Let's go! So, thank you very much for your attention. Muito obrigado pela sua atenção, por ter acompanhado a aula até aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender aí toda essa diferença, né, que os modal verbs trazem na frase. E antes de chegar ao fim, eu quero dizer para você pegar aí seu celular, eu sei que você gosta de tirar uma selfie. Nós vamos agora tirar a nossa selfie, pegue seu celular, tire a melhor foto que você puder para nos marcar aí nas redes sociais. Vamos lá? Ok, muito obrigada então, eu tenho certeza que essa foto ficou muito bonita. Então, para que a gente tenha acesso a ela, você coloque aí nas suas redes sociais, nos siga nas nossas redes sociais, @centrodemídias_am e nos marque aí com a hashtag Projeto Conquistar SEDUCAM, ok? Nós ficamos por aqui então, bye bye, see you!